De Educação Física e hoje nós vamos falar um pouco sobre brincadeiras populares e folclóricas. Então, você sabia que antigamente as crianças tinham que usar a criatividade para brincar e se divertir? Não havia tantos brinquedos como hoje. As crianças utilizavam madeira, papel, pedras e latas para inventar seus brinquedos e suas brincadeiras. Hoje a gente tem uma gama de brinquedos, antigamente não. Então, as crianças de antigamente, ela tinha que usar a criatividade dela com os materiais que tinham acessíveis na casa, né, onde elas viviam, para poder fazer seus brinquedos e brincadeiras. Olhando para esse painel, rapidamente aqui vou dar um tempinho. Tem alguma brincadeira que você conhece? Então, vou dar aqui um tempinho para você olhar aqui rapidamente e tentar identificar alguma brincadeira que você conhece. Bora lá? Então, bora lá. Qual a origem dos jogos, brinquedos e brincadeiras? De onde vêm as brincadeiras? Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Então, muitas das brincadeiras ninguém sabe de onde elas surgiram. Elas são universais e fazem parte da nossa cultura popular. Apesar de vários indícios na história, é impossível dar a palavra final sobre a origem de vários brinquedos e brincadeiras, ou seja, ninguém sabe ao certo onde surgiram, como surgiram. Sabe-se que hoje que ela existe, que ela divertiu, né, muitas crianças e várias gerações. Mas afinal, o que são brincadeiras populares e folclóricas? Os principais conceitos sobre as brincadeiras populares e folclóricas a gente vai conhecer agora. Vamos lá. As brincadeiras populares e folclóricas são aquelas que fazem parte da cultura e são criadas pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. Ou seja, essas brincadeiras são bem antigas. Então, a sua avó ensinou para o seu pai, para a sua mãe. E aí, eles ensinaram para vocês. Futuramente, quando vocês tiverem a família de vocês, vocês vão ensinar para o filho. E assim, essas brincadeiras chegaram até nós. Então, assim, foi um tataravô que passou para o avô, que passou. E isso foi passando de geração a geração. Então, essas são as brincadeiras folclóricas. Essas brincadeiras, elas não têm regras fixas e as regras, elas são criadas pelo grupo, ou seja... E elas são também, as regrinhas dessas brincadeiras, elas são mudadas de acordo com a necessidade do ambiente. Então, isso vocês já fazem no dia a dia de vocês. Então, aqui você tem uma brincadeira, então vamos supor, um pega. Então, você diz, não, quem for pego 3 vezes vira pegador. Ou então, quem está agachado não pode ser pego. Então, assim, são regras que a gente vai mudando de acordo com o consentimento do grupo. Então, o grupo... vai fazer o acordo das regrinhas e aí esses acordos podem ser vários tipos de acordo que vai mudar essa regra, essa forma de brincar. Para brincar, então, as brincadeiras populares, ela tem essa vantagem. Então, a gente não necessita nem de muitos materiais e nem de muito espaço físico. Então, qualquer lugar a gente consegue fazer uma brincadeirinha dessa, tá ok? Então, essas brincadeiras também são conhecidas como brincadeiras de ruas ou brincadeiras tradicionais. Elas não exigem recursos materiais sofisticados, ou seja, material caro, e nasceram da cultura popular. Aí, como vocês estão vendo aí a imagenzinha da corrida do saco. Então, assim, a gente não precisa de muito material. O que a gente vai precisar? De um saco e pronto, a diversão está garantida nessa brincadeira. Só que, infelizmente, essas brincadeiras elas estão desaparecendo. Então, por conta da televisão, dos jogos eletrônicos, que a gente já falou sobre eles na semana passada, e das transformações do nosso ambiente. Ou seja, hoje a gente vive num ambiente de muito perigo, então a gente não pode passar muito tempo na rua. Então, isso faz com que essas brincadeiras elas sejam um pouco esquecidas e substituídas por esses eletrônicos. Antigamente, as ruas e as calçadas eram lugares onde as crianças sentavam, as crianças brincavam, as crianças conversavam, né?
e era o local ideal para essas brincadeiras acontecerem. Hoje a gente cada vez mais vê reduzidos o número de crianças brincando na rua, né, devido à violência que a gente vive ultimamente. Um dado preocupante: 90% das crianças da atualidade acham que o sinônimo de brinquedo é videogame, computador e TV. Então, assim, foi feita uma pesquisa com crianças e quando perguntou para essas crianças o que era brinquedo, elas respondiam que brinquedo era isso, que brinquedo era um videogame, que brinquedo era um computador ou que brinquedo também poderia ser uma TV. E a gente sabe que isso é muito preocupante, né? Então, como é que a gente pode colaborar, né, para que essas brincadeiras elas não sejam esquecidas? Brincando e ensinando outras crianças a brincar. Então, se seu pai, ele ensinou uma brincadeira da época dele, que ele era criança, então, para que essa brincadeira ela não morra, né, que ela seja esquecida, então o que você vai fazer? Você vai ensinar essa brincadeira para outras crianças, para que essa brincadeira continue sendo passada de geração a geração. Enquanto existir criança brincando, as brincadeiras populares, elas não vão desaparecer. E são brincadeiras super divertidas, gente. Então, você conhece o nome dessas brincadeiras? Então, a gente já falou de brincadeira popular, falou como elas são, mas e aí? Você conhece alguma brincadeira popular? Bora lá, tô esperando. Se você sabe, vai falando aí. Finja que a gente tá na sala de aula e que você tá respondendo para mim. Tô esperando, bora lá? Então, algumas das brincadeiras populares são as brincadeiras de roda, as cirandas, são aquelas brincadeiras em que a gente geralmente forma um círculo e que a gente tem uma música para poder acompanhar, né, nessa roda. A amarelinha, que também é muito conhecida por todos também, que a gente não tem grande dificuldade para poder brincar. A pipa, gente, nessa época que tá uma época de pipa, só que a gente tem que ter muito cuidado com esse brinquedo. É um brinquedo divertido, porém a gente tem dois grandes problemas. Primeiro, ir pra rua, a gente sabe que a gente não está vivendo uma época que a gente pode estar no meio da rua, né? Então, assim, é uma época que infelizmente esse ano não é uma época propícia para brincar com pipa. E segundo, a gente tem que ter muito cuidado sobre o local onde essas pipas estão sendo soltas, né? Meio de rua não é local, devido ao trânsito de veículos, a fiação elétrica, ter cuidado com cerol, que cerol não faz parte da brincadeira. Então, cerol já é algo que machuca, que é crime usar também, que a polícia pegar, a polícia toma. Então, muito cuidado quando for brincar com pipa, procurar um espaço que você possa realmente brincar de forma tranquila, que são os campos abertos, as praças que não tem fiação, em que você pode fazer que a brincadeira vai ser divertida e sem risco de acidentes. Cabra seca, que é aquela brincadeira divertida que a gente vê dos olhos também. Peão, gente. Alguém conhece peão? Hein? Vocês já ouviram falar sobre peão? Peão é um dispositivo que você joga ele no chão, né? Que ele tem uma cordinha e ele fica girando. Pique-esconde, que é a brincadeira do se esconde, como vocês costuma chamar, né? É o pique-esconde ou se esconde aqui para nossa região. Queimado, que a gente vai falar da queimada, né? Vocês faltam me pôr louca querendo queimada toda a aula e eu tenho que ficar lutando contra vocês para não ser só queimada, queimada, queimada. Então, queimada é um jogo popular, é um brinquedo, é uma brincadeira folclórica também. Bambolê, né? O bambolê que a gente tanto utiliza na nossa aula também para montar circuitos. É um brinquedo popular, é um brinquedo folclórico, é bem antigo. Pula corda também, muito simples, né? E fácil também de encontrar o material para a gente poder brincar. Você pode improvisar corda com espaguete, com um fio. Então, assim, também não tem grande dificuldade de brincar. Roda arquinho, que geralmente os meninos fazem com pneu, né? E ficam lá conduzindo o pneu, menino ou menina também, né?
Porque não existe brinquedo ou brincadeira de menino ou de menina. A brincadeira, o brinquedo, ele existe para que a gente brinque, né? Para que a gente se divirta. Então, vai ficar lá conduzindo um arquinho, às vezes com um pneuzinho, aqueles pneuzinhos de bicicleta que vem na lateral, às vezes brinco, as crianças usam muito aquele pneuzinho porque é mais fácil para poder conduzir, às vezes pneu de bicicleta também, eu já vi muitas crianças brincando assim. Avião de papel, gente. Papel é um material muito fácil da gente conseguir, né? Quem nunca fez um aviãozinho de papel para poder brincar, né? Então também é um brinquedo popular. Carrinho de rolimã, que são os carrinhos de madeira em que a gente anda no meio desce ladeiras. Então, assim, também é uma brincadeira muito divertida e que hoje a gente quase não vê isso. Bolinha de gude, que é o que a gente chama aqui de peteca, só que a gente sabe que peteca é um outro brinquedo que a gente vai falar nas próximas aulas, quando a gente for falar de brincadeiras indígenas. Então, a bolinha de gude é um brinquedo também folclórico, é um brinquedo popular. Ioiô, né? A gente também tem a época do ioiô, às vezes vira febre na escola, todo mundo de ioiô. É um brinquedo super bacana também. É um brinquedo folclórico, é um brinquedo popular. Perna de pau e pé de lata, né? Hoje em dia a gente quase não vê, mas antigamente as crianças brincavam muito, né? Colocavam um arquinho, duas latas daquelas latas de leite que são maiores, colocavam fio e andavam se equilibrando em cima das latinhas. Só que é uma brincadeira bacana, porém tem que ter muito cuidado, porque requer muito equilíbrio e coordenação motora. E se você não tiver um bom equilíbrio, você pode cair e machucar o pé. Barquinho de papel, né? Colocar às vezes o barquinho assim numa pocinha de água que tem em casa, também muito bacana. É uma brincadeira popular. Telefone de lata, né? A mesma lata que faziam o pé de lata usava como microfone. Então, um falava de um lado, o outro coloca a lata no ouvido do outro lado. E assim fazem um microfone, né? A voz ela vai passando aqui pelo fio e consegue chegar até o outro lado. Também muito, muito legal de brincar. Cama de gato é aquela trama que você faz entre os dedos, vai entrelaçando as linhas entre os dedos, e aí você tem que botar a mão e o colega fecha, você tem que puxar e a sua mão não ficar enganchada. Carrinho de lata, uma sequência de latinhas que você amarra uma cordinha também e sai puxando como se fosse um carrinho. Pelada, que é o que vocês gostam muito de brincar também, que é aquele futebolzinho que vocês brincam, às vezes na rua, que improvisa uma travezinha com tijolo, com uma chinela, aquela pelada que vocês também brincam muito na escola. Então, pelada também é uma brincadeira popular, viu, gente? 5 Marias, que são aquelas brincadeirinhas com a pedra também. Roncador. Esse roncador, deixa eu explicar para vocês. Ele é um arcozinho, né? Um disco, e que você passa a linha entre eles e você vai girando, enrolando a linha, e depois você puxa e o arquinho ele fica no meio, girando. Cabo de guerra, já fizemos muito nas nossas aulas. Cabo de guerra também é um jogo popular. Bolinha de sabão. Quem nunca brincou com bolinha de sabão? Eu, particularmente, eu amo brincar de bolinha de sabão até hoje. Então, muito bom, muito divertido e também uma brincadeira popular. Cavalinho de pau também, que geralmente pega um cabo de vassoura, improvisa uma cabecinha para ser a cabecinha do cavalo e sai correndo, né, com o cabo de vassoura entre as pernas, como se estivesse montado no cavalo. Bonequinho de pano, uma boneca costurada de tecido, né? Que era fabricado pelas meninas. Antigamente, a gente via muito as meninas que faziam suas próprias bonecas. Então, gente, por aqui eu encerro falando sobre brincadeiras populares. Espero que vocês gostem. E vai ter o material teórico. Lá no material teórico eu vou explicar direitinho como vai ser a nossa atividade prática da semana, tá certo? Até logo, tchau!